Como construir um time engajado e de alta performance? Como a gente vai fazer isso? Então, liderar é um jogo de xadrez. Vocês são, a partir de agora, líderes que vão observar as peças que vocês têm lá e vocês vão começar a mexer nessas peças de forma estratégica e inteligente. Se você não tiver essa consciência, provavelmente os resultados não estão sendo alcançados no seu potencial máximo, tá? Então, tenha essa consciência de que você é como se fosse uma águia olhando de cima a tua empresa, o teu departamento, e existem peças para você mexer. E você vai ter que ser esperto o suficiente para mexer da melhor forma possível, né, nessas peças. Então, uma coisa que eu costumo sempre falar, que eu reforço para todo mundo, um dos segredos para ganhar o jogo de liderança está no líder. Está no líder. Então, às vezes, acontece o seguinte, de você nunca ter liderado uma equipe e agora pegou, né, essa tarefa, e a preparação que você tinha antes não serve para você liderar pessoas. Liderar pessoas exige uma outra preparação mental e uma outra preparação emocional. Vocês sabem que mudou bastante quando vocês pegaram o primeiro cargo de líder. Mudou sensivelmente as necessidades, as responsabilidades, e você se sentiu provavelmente muito extenuado. Você provavelmente nos primeiros dias ficou muito, vou dizer a palavra apavorado, para falar a verdade, quando você percebeu o quanto de coisas você tinha que resolver enquanto líder. Então, o treino mental e o treino emocional, para que, Évora, treino emocional? Para você não ir para uma sala de reunião, fazer um feedback e fazer uma descarga emocional, ficar com raiva, ter uma conversa destemperada com aquele funcionário. Para você não perder a paciência com as pessoas, porque é tudo isso que vai acontecer no dia a dia. E o treino mental, para que é, Évora? Para você não desistir. Para você não desistir, porque às vezes dá vontade de sentar e chorar, tá? Tem projetos que são difíceis, tem coisas que são complicadas, são complexas. Se você for o primeiro a abandonar o barco, como é que vai ser isso? Então, força mental e força emocional, tá? Para começar. E aqui eu estou mostrando para vocês os 8 pilares que eu trabalho no ciclo estratégico de liderança. Então, quem faz parte ou dos meus treinamentos, ou mentoria, ou curso, qualquer coisa, sempre vai passar por esse ciclo. Ele vai entender de autoconhecimento, inteligência positiva, a gente faz inteligência emocional, a gente trabalha comunicação, gestão do tempo e produtividade, delegação, engajamento e metas estimulantes. A gente trabalha todos esses 8 pilares. Acontece que hoje eu vou trabalhar com vocês o pilar engajamento, que eu vou dizer um negócio que é o seguinte: se tudo mais falhar e você souber engajar a sua equipe, 60% do jogo ganha. 60% do jogo ganha. Por quê? Porque as pessoas por si mesmas resolvem os problemas. As pessoas da sua equipe sozinhas, engajadas, vão resolver a parada. Então, engajamento é arroz com feijão na vida de um líder. Vocês precisam estudar e saber sobre isso, tá? Conhecer as técnicas, né? E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, vamos lá. Engajamento começa com uma pergunta muito simples, básica, que vocês vão entender na hora. O que eu vou ganhar com isso? Essa é a pergunta que o funcionário se faz quando você vem e fala para ele assim: escuta, fulano, esse final de semana, eu sei que é sua folga, mas eu vou precisar que você venha. Essa é a pergunta que ele se faz. O que eu vou ganhar com isso? Esse é um exemplo, mas existem outras coisas que podem acontecer e que você vai comunicar ao seu funcionário
e ele vai se perguntar, o que eu vou ganhar com isso? Engajamento tem tudo a ver com ganhos. Ganha, ganha, tá? E liderança é isso. É a arte de influenciar as pessoas dentro de um jogo de ganha-ganha. Eles precisam entender que eles vão ganhar alguma coisa e você precisa compreender que você também vai ganhar alguma coisa. Os dois lados se ajudam e chegam num resultado final, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, você tem essa sala de espera, tem 5 pessoas esperando para participar de uma entrevista de emprego. Só tem uma vaga, mas você tem 5 pessoas aí nessa sala de espera, tá? Cada pessoa que está aí tem uma percepção diferente do trabalho que ela vai realizar, tá? Diferente. Vamos ver que tipos de percepções ela pode ter. Um dos candidatos, né, de repente está ali só por causa do salário. Então, para ele, é importante ter segurança e estabilidade. Segurança e estabilidade é o motor que faz ele participar desse processo seletivo. É a motivação dele, segurança e estabilidade. O segundo, ele pode estar lá por causa do desafio. Então, essa é a motivação dele. É isso que ele ganha quando ele entra na tua equipe. Ele ganha o desafio, né? Outra pessoa pode estar buscando desenvolver as competências técnicas dela. Então, essa é a motivação dela, é isso que ela ganha quando ela entra na tua equipe. Ela está esperando isso da sua equipe, que ela possa desenvolver as competências técnicas dela. E aí você vai ter, por exemplo, uma pessoa que está achando que vai entrar no teu departamento e vai poder se dedicar a uma causa, vai fazer filantropia. É isso que ela está esperando, né? Ao entrar dentro do teu departamento, dentro da tua empresa. E existem outros exemplos de motivações, tá? Muito bem. Então, vamos explicar como é que funciona essa questão do engajamento. O engajamento, ele é formado por 3 pilares, tá? Ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é esse que eu acabei de explicar para vocês. Motivações intrínsecas, inerentes ao próprio funcionário. Dentro dele, existe uma motivação, que pode ser a estabilidade, pode ser a autonomia e independência, pode ser o desafio, pode ser fazer filantropia. Gente, pode ser qualquer coisa que o motive. É uma motivação interna, é algo que faz parte dele, é algo que ele espera da empresa, é algo que ele espera daquele cargo, mas necessariamente o cargo não quer dizer que vai oferecer isso para ele. Às vezes não vai oferecer isso para ele. Tá? E aí, a gente tem as condições proporcionadas pela própria empresa. Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores dessa empresa? Qual que é a estrutura que essa empresa oferece? Essa é uma empresa que paga em dia os funcionários? É uma empresa que paga seus fornecedores? Está à beira da falência? É uma empresa que você, enquanto funcionário, tem vontade de indicar os serviços e os produtos para os seus familiares, para os seus amigos, ou não? Os produtos e serviços que são feitos nessa empresa, você consumiria? Você ofereceria para o seu filho? Você tem orgulho de trabalhar nessa empresa? Essa empresa, se você é do departamento de vendas, te oferece a estrutura necessária para você fazer as vendas e bater as metas? Paga um carro, paga o telefone celular que você precisa utilizar, te dá uma estrutura, te dá o computador, te dá o Wi-Fi se você precisa trabalhar em casa, né, em home office. Que empresa é essa? Que cultura que essa empresa oferece para que essa pessoa permaneça ali? Né? Porque é essa pergunta que o funcionário se faz também. Além da própria motivação intrínseca, ele vai se perguntar, será que amarrei meu burro no lugar certo? Será que aqui é o lugar, é a empresa certa para eu desenvolver carreira? Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem todos os dias. E por último, as condições que o próprio líder, né, gera no seu departamento, na sua empresa. Então, você dá feedback,
Você incentiva as pessoas? Você é um bom modelo? Você é uma pessoa que faz a gestão de prioridades, ajuda as pessoas a chegarem nos seus objetivos? Você é um patrocinador dessas pessoas? Você ouve a equipe? Né? Você faz uma comunicação formal? Você estabelece uma ponte com as pessoas? Você se conecta com as pessoas? Ou nada disso acontece? O engajamento é isso aí. É essa tríade. É isso o que faz o engajamento. Então, onde você pode atuar? Você pode atuar, né, dentro das condições sobre a sua ingerência. Você pode entender melhor as motivações dos seus funcionários, mas você não pode mudar as motivações deles. Você pode entender melhor as motivacionais e ver o que você pode fazer, né, dentro dessas motivações para entregar um plano para esse funcionário, de forma que ele se veja engajado na empresa, e, ao mesmo tempo, você pode ajudar na empresa onde você trabalha, né, a criar uma cultura positiva, de forma que o teu funcionário sinta prazer em trabalhar nessa empresa, sinta conexão com a cultura da empresa. Então, engajamento é tudo isso, gente. É tudo isso, tá? E aí eu quero falar com vocês sobre a teoria da janela quebrada. Não sei se vocês conhecem essa teoria, por isso que eu vou explicar ela para vocês em detalhes. O que é a teoria da janela quebrada? É uma teoria que foi desenvolvida por um cientista político, o Wilson, e o Kelly, que é o psicólogo criminologista, uma teoria que foi apresentada em 1982, e diz o seguinte: se uma janela de uma fábrica fosse quebrada, e não fosse de imediato realizado o seu conserto, as pessoas que passassem pelo local presumiria que ninguém se importava com aquilo e que naquela região não havia autoridade responsável por punir os causadores da atitude danosa. Em pouco tempo, outras pessoas começariam a atirar pedras para quebrar as demais janelas. O que é isso? Eu não sei se vocês são de São Paulo, de que cidade que vocês são, mas aqui em São Paulo o metrô é um local extremamente limpo. Extremamente limpo. E aí, quando você fala de metrô, você imediatamente pensa num chão que não tem um papel de bala, não tem nada, absolutamente nada, nem poeira. A chance de uma pessoa jogar lixo no chão, no metrô, é zero. Zero. Que ela está num ambiente extremamente limpo. Uma pessoa que vai numa biblioteca, essa biblioteca é silenciosa. Ela vai se dignar a falar nesta biblioteca? Ou a se dirigir em voz alta a alguém? Jamais. Ou ela fica em silêncio, ou ela fala tão baixinho que ela quase não é ouvida. Ou seja, regras claras, zelo, cuidado com aquele ambiente. Se tem uma janela quebrada, as outras pessoas vão começar a quebrar as outras janelas. Se tem papel de bala no chão, as pessoas vão começar a jogar seu lixo no chão. Se é uma biblioteca zoneada, que todo mundo pode falar quando quer, como quer, e não respeitar os demais, provavelmente as outras pessoas que chegarem vão ver que aquilo não tem ordem, então elas também vão continuar falando e na altura que elas quiserem. Então, a teoria da janela quebrada nos faz refletir sobre a importância do líder tomar providências rápidas sobre todos os problemas que aparecem, que geram conflitos, que geram problemas, né? Todas as situações que são desagradáveis, infelizmente, o líder não pode se esquivar. Ele não pode, por exemplo, ter um funcionário que chega atrasado um dia e ele, tudo bem, chegou atrasado, não tem problema. Aí ele chega atrasado um segundo dia, ele chega atrasado no terceiro, ele chega atrasado no quarto. Em um mês, toda a sua equipe está atrasada. É isso que acontece. Então, o que eu quero falar sobre engajamento e teoria da janela quebrada? Você precisa ter regras claras
no seu departamento as pessoas, precisa engajar com as regras claras e não com a bagunça. Você precisa ter esse pulso firme de manter a ordem das coisas no seu departamento. Se você não mantém a ordem, em pouco tempo, até as pessoas que eram os seus melhores funcionários não vão ter mais comprometimento com nada ali dentro. E a tua performance, a performance do teu departamento vai cair. Vai cair. Évora, mas não dá para ser muito duro com o meu tipo de equipe. Ok, você tem que ter um nível mínimo de regras, e essas regras, elas não podem ser mudadas. Você precisa ter essas regras também muito claras para as pessoas. Até aqui vocês vão, a partir daqui vocês não vão. E vocês precisam definir isso em conjunto com a equipe de vocês. Para que todos se sintam participantes e engajados com as regras. Todo mundo precisa entender que é importante ter todas as janelas consertadas, que não pode ter uma janela quebrada. Senão vai desengajar mesmo. Mesmo, até os bons funcionários desengajam num ambiente bagunçado, que não tem regra, que não tem ordem, que cada um pode fazer do jeito que quer. Mesmo no home office, as pessoas têm regras. Mesmo você não estando presente, presencialmente, existem regras. Então, cuidado com a teoria da janela quebrada. Pensa nisso, isso é bem importante, gente. Isso tudo que eu estou falando é para que vocês não deem asas às cobras, né? Não deem asas às cobras. Porque uma pessoa que tem uma capacidade de engajar, né? Ela é engajada. É uma coisa. Um bom funcionário é uma coisa. Agora, um funcionário mediano, que mentiu no currículo, mentiu na entrevista, aí você caiu no conto do vigário, contratou a pessoa, acreditou. Se não tem regra clara, se não tem, sabe, um pulso firme de um líder, a chance desse funcionário mediano virar uma cobra é grande, gente. Olha, eu já vi de tudo e, sinceramente, o ideal é você orar e vigiar. O ideal é isso. E não dar chance para que as cobras criem asas, só isso. Você precisa tomar conta do teu negócio. Precisa tomar conta do teu negócio. E aí eu quero apresentar para você a pesquisa do Instituto Gallup, que foi realizada entre 2012 e 2014, sobre engajamento dos colaboradores. Então, eles definem os colaboradores em engajados, desengajados e ativamente desengajados. Engajados são 20% em média do seu departamento, tá? Aí você fala, Évora, nossa, eu acho que eu não tenho ninguém. Bom, é a média, 20% engajado, tá? São as pessoas que promovem de verdade, né? O seu departamento, a sua empresa, são pessoas proativas, envolvidas, são pessoas que fazem as coisas acontecerem, tá? Fazem com paixão, lealdade, braço direito, ó, pessoa aqui, mão na roda. E aí você tem os desengajados, que são, na verdade, pessoas neutras. Eles não estão nem lá, nem cá. E aí, são aquelas pessoas que, na verdade, às vezes, assim, fazem tudo direitinho, entregam as coisas até no prazo, cumprem com as regras, mas não fazem nada a mais. Elas são neutras, nada mais. Elas saem no horário delas, vão embora, chegam no horário delas, mas, assim, se você precisar delas, elas não estão ao dispor. Não estão ao dispor, não trazem uma ideia, né? Não opinam com algo que possa realmente fazer uma mudança significativa, uma melhoria significativa, não. Caladas, mudas, não se envolvem, neutras. 60% da tua equipe, tá? E você tem os ativamente desengajados, que são os detratores da sua equipe, acaba com o clima, tá afim mesmo de botar fogo no parquinho. Eles não estão nem aí. Na verdade, a maior parte das pessoas que estão ativamente desengajadas, elas estão realmente querendo ser demitidas, né? Receber, né? A indenização, enfim, eles querem que você é que demita eles.
Eles representam, em média, 20%, né, do seu quadro, é uma média, às vezes você tem menos, às vezes você pode ter até mais, mas, enfim, são as maçãs podres das equipes, né? E aí, o que eu tenho para falar para vocês? Engajamento, né? Não tem nada a ver com consertar maçãs podres. Nada a ver, nada a ver. Aliás, maçã podre é o que você menos precisa se preocupar. Identificou a maçã podre, isola, elimina. Elimina como? Você pode encaminhar essa pessoa para outro departamento, de repente, em outro departamento, ela não é uma maçã podre, ela se dá bem, as coisas acontecem, mas às vezes você não tem vaga, não, dentro da empresa não existe outra opção, não tem como encaminhar essa pessoa, então, infelizmente, encaminha para fora. Mas não fica tentando consertar a maçã podre. Se por A mais B você já identificou que não tem recuperação, você já deu feedback, você já conversou várias vezes e a pessoa não melhora de jeito nenhum, então, gente, não tem o que fazer. Então, engajamento, se fosse só resolver problema com maçã podre, tranquilo, porque é só isolar e encaminhar, acabou. Vocês não têm que perder tempo com isso. Vocês têm que higienizar o departamento e acabou, tá? A questão do engajamento está aqui, nos seus funcionários neutros. Eles é que ditam a performance da sua equipe. Que eles são a maioria, eles são 60%, eles estão lá dentro da tua equipe, não fazendo nada a mais, não se comprometendo nem 1 milímetro a mais, fazem o que é pedido, mas não tem, assim, um envolvimento, não tem. Eles estão em cima do muro. Eles não sabem se eles pulam fora do barco, se eles ficam ali, se eles te ajudam, se eles mandam o currículo, eles não sabem, eles estão ali passando o tempo, ganhando salário e acabou, só isso, só isso. É com essas pessoas neutras que você precisa trabalhar. Engajamento é aqui que você vira o jogo. É com essas pessoas que você vai virar o jogo. É isso. E aí, o que você pode fazer para ter mais engajamento com essas pessoas neutras, né? O que dá para fazer? Então, vamos começar. Então, primeira coisa, o passo 1, você precisa ter estratégias para fazer essas pessoas neutras começarem a se comprometer com o teu departamento, com a tua empresa. Você precisa começar a entender quem são essas pessoas, o que faz elas estarem ali, o que as motivam, o que faz essas pessoas realmente começar a ter um comprometimento maior. Aquela pergunta inicial, o que eu vou ganhar com isso? Vocês precisam começar a entender o que essas pessoas estão esperando para engajar. E aí, voltamos àquele primeiro conceito também, de que vocês são estrategistas de pessoas. Vocês estão lá para administrar pessoas, vocês precisam entender quem são esses neutros. O que eles estão esperando de você, da empresa e deles mesmos? Né? É isso. Passo 2, você precisa aprender a contratar melhor. Por quê? Para evitar esses paraquedistas, pessoas que entram no teu departamento, né? E começam a virar maçã podre, ou que ficam neutras. Você precisa melhorar o seu processo de contratação para evitar, né, ter pessoas desengajadas. E tem método para fazer isso. Você precisa melhorar esse processo. Será que não faltou etapas? Será que não faltou perguntas? Será que, de repente, contratamos... será que fizemos bem em contratar o filho do fulano, do ciclano? Então, boas contratações fazem toda a diferença para você começar um engajamento logo de cara. Começou fazendo uma boa contratação, chances você tem de ter uma equipe maravilhosa. Agora, a contratação já não está legal?
tá meia boca, tá pegando o primeiro que passa, ou tá faltando etapa, ou não tá fazendo as perguntas certas, ou não tá investigando da maneira correta, o engajamento vai ser um desastre mesmo, gente. Não tem jeito. Isso se não tiver rotatividade, enfim, toda hora você vai ficar nesse ciclo vicioso da contratação, vai ser péssimo. Passo 3, resolver rapidamente os problemas e conflitos. Às vezes, você não tem muito controle sobre as suas emoções, você tem receio de perder a paciência, ou falar as coisas com raiva, ou ser ríspido, ou ser agressivo, e aí você evita os conflitos, porque você tem medo até da sua própria reação em relação a esses conflitos. Você tem medo de botar tudo a perder, porque se você for lá resolver a coisa, vai ser um horror. Então, você primeiro precisa aprender sobre suas próprias emoções, fazer um trabalho interno, lembra, mental e emocional, para você agir rápido sobre os conflitos e agir da maneira correta. Mas não deixar as coisas se estenderem, não jogar a sujeira para baixo do tapete, porque isso gera janelas quebradas. Cada vez que você tem uma janela quebrada, o que vai acontecer é que outras janelas quebradas vão aparecer. Então, não ser esquivo em relação aos problemas. Se você é líder, bem-vindo ao mundo adulto. Você precisa lidar com problemas e com conflitos. Adulto tem essa capacidade. Tem. E consegue. Mas precisa primeiro ter esse domínio mental e emocional para não fazer besteira na hora de gerenciar e administrar um conflito, né? E o passo 4, ter boas metas e trabalhar a autonomia. Évora, o que é ter uma boa meta? É uma meta que é possível de ser realizada, mas não impossível. Né? É uma meta que a pessoa pensa, nossa, é difícil, mas eu consigo. Ela não é uma meta absurda. E ela também não é uma meta muito fácil, que não gera desafio nenhum, que as pessoas nem se mexem. É uma boa meta, uma meta bem estabelecida, com prazo, com informações claras de quanto a gente tem que aumentar, quanto que a gente tem que atingir, em que data a gente vai fazer. Uma meta boa, uma meta que você tem tudo muito claro, né? E você também precisa trabalhar a autonomia das pessoas. Dentro do trabalho que cada uma realiza, ela tem condição de fazer bem aquilo? Então, não microgerencia, né? Não vai microgerenciar essa pessoa. Por quê? Gente, quando você tem uma equipe, e aí você tem lá 2, né? Você tem 10, 2 são de alta performance, ok? São os únicos de alta performance que você tem lá na sua equipe. Muito bem. Esses 2 que você tem de alta performance, se você ficar microgerenciando, ou você tiver umas metas fracas, que a concorrência passa feito um trator por cima de você, que a empresa não deixa claro aquilo que quer fazer, onde quer chegar, o teu departamento está bagunçado, a pessoa que é de alta performance, ela não fica, ela vai embora, ela não aguenta, ela precisa de meta boa, vencedora, meta desafiadora. As pessoas querem coisas que as desafiem, não, sabe, uma empresa que ela vê, aqui não vai dar certo, meu Deus, vou ficar aqui, não vamos chegar em lugar nenhum. Né? E aí outra, nossa, não me deixa fazer, não me dá autonomia, eu sei o que eu estou fazendo. A pessoa vaza, ela vai embora, ela não fica, gente, não adianta. Não adianta. Então, essa é uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer, né? Então, trabalha a meta, metas boas, bem definidas, desafiadoras e, ao mesmo tempo, autonomia dessas pessoas. Então, esse é o mapa do engajamento, né, de uma equipe que realmente tem condições de chegar em alta performance. Ok, então a gente poderia ficar aqui falando a noite toda, né? Mas aí o tempo é curto para eu decupar todas esses passos, esses 4 passos, eles precisam ser decupados, né? Falando assim, eu dei alguns exemplos, mas a gente pode ir muito mais profundamente. Então, quem tiver interesse em
ver essas etapas de forma mais profunda, de forma mais avançada, né, com acesso detalhado às etapas do engajamento em cada um desses passos, com ferramentas, com apoio, com interação, com certificado, inclusive. Então, existe um próximo passo que eu quero mostrar para vocês, e se vocês se interessarem, vocês podem participar.